Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindos ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. Hoje é nosso dia de passeio pelos livros da Bíblia, considerando o livro de Esther. E no final do episódio darei a resposta à pergunta 578. Então, um pouquinho de paciência e já vou dar essa resposta. Esther foi uma mulher judia que teve um papel importante na preservação do seu povo, quando um homem cruel tentou aniquilar os judeus. A história relatada no livro de Esther aconteceu poucas décadas antes da volta de Neemias, durante o reinado de Assuero, ou Xerxes I, na Pérsia. Este rei governou de 486 a 465 anos antes de Cristo. Então, podemos colocar a data do livro de Esther nesse período. O livro é pequeno, a leitura é rápida e fácil. Esther explica as origens de um feriado nacional importante para os judeus por meio de uma história de coragem por parte de pessoas com poder limitado para vencer um inimigo mais poderoso e até para salvar sua nação. A história começa com a explicação do processo que levou à coroação de Esther como rainha da Pérsia e continua explicando como ela ajudou seu parente, Mordecai, a frustrar o plano de Amã, que desejou exterminar os judeus. Um dos fatos curiosos sobre o livro de Esther é sua distinção como o único livro na Bíblia que não usa nenhuma vez o nome de Deus. Mas mesmo sem citar o nome do Senhor, o livro demonstra a fé dos seus servos, principalmente de Mordecai. Em um momento crítico na história, ele procurou persuadir Esther a arriscar sua vida para salvar seu povo. Ele mandou esta mensagem à rainha, em Esther capítulo 4, versículos 13 e 14. Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Mordecai mostrou sua confiança que o livramento viria de outra parte, obviamente confiando em alguém com poder para preservar este povo, independente das tramas de homens maus como Amã. É possível também que o motivo de recusar se prostrar diante de Amã, como Mordecai fez em Esther 3, versículo 2, tenha sido por motivos de sua fé, por acreditar que tal honra deve ser reservada para o Senhor e não dada aos homens. Sem falar o nome de Deus, Mordecai mostrou sua fé no Senhor. A resposta de Esther também sugere a fé dela. Ela pediu que todos os judeus jejuassem durante 3 dias antes de ela entrar para falar com o rei. O jejum servia para mostrar a angústia e a aflição da alma diante de Deus, e normalmente foi acompanhado por orações. Esther também procurava uma resposta de alguém superior ao próprio rei e marido. O conteúdo deste livro de Esther pode ser descrito conforme seus capítulos. Capítulos 1 e 2 descrevem os acontecimentos que levaram à escolha de Esther, uma moça judia também conhecida como Hadassa, para ser rainha da Pérsia. Capítulo 3 explica os motivos do conflito entre Amã e o povo de Mordecai, os judeus, e também o plano de Amã para aniquilar os judeus. Os fatores principais foram 2. Primeiro, Amã se indignou porque Mordecai não deu para ele a veneração exigida por lei. E, segundo, a inimizade antiga entre seus povos. Amã era agagita, ou amalequita, e Mordecai era judeu. Capítulos de 4 a 8 registram como Mordecai e Esther reverteram a situação
levando à morte de Amã e conquistando uma ordem dando direito aos judeus a se defenderem contra os seus inimigos. Capítulos 9 e 10 contam o desfecho dessa história, com a defesa dos judeus e a inauguração do seu feriado nacional de Purim, comemorado até hoje, no mês de fevereiro ou março. Além do seu valor histórico em acrescentar conhecimento sobre o povo judeu nos séculos antes da vinda de Jesus, o livro de Esther é um importante exemplo de fé e coragem, mostrando como duas pessoas aproveitaram suas oportunidades e posições, arriscaram suas próprias vidas e, assim, foram usados por Deus para salvar muitas pessoas inocentes. Sem mencionar o nome de Deus, o livro mostra como o Senhor agiu por meio de Mordecai e Esther para proteger o povo de Israel. Menos de 500 anos depois, Deus usou este mesmo povo para cumprir sua maior promessa à humanidade, a vinda do Messias e Salvador, Jesus Cristo. Vamos agora às perguntas do dia. Você acertou a pergunta 578? Quem recebeu a cidade de Timnat-Sera como herança em Israel? Alternativas: A. Finéias, B. Josué, C. Caleb ou D. Davi. A resposta vem do livro de Josué, e foi o próprio Josué que recebeu esta cidade. Conforme diz Josué capítulo 19, versículos 49 e 50. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Nun, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Agora uma nova pergunta que vem do Novo Testamento. Quem foi o orador ou advogado que acusou Paulo na audiência diante do governador Félix? Alternativas: A. Gamaliel, B. Ananias, C. Cláudio ou D. Tértulo. A resposta vem no final do episódio 580. Esther foi uma mulher corajosa. Junto com o seu parente Mordecai, ela foi usada por Deus para preservar o povo judeu, o mesmo povo que Deus usou para trazer ao mundo seu próprio filho, para oferecer para todos nós a possibilidade da salvação eterna. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.